Fala pessoal, soluções para o novo mundo. Hoje eu gostaria de falar sobre preconceito, racismo e a arte de tapar o sol com a peneira. E por que eu usei esse termo tapar o sol com a peneira? Porque a bem da verdade é que nos dias atuais as pessoas estão usando o preconceito, o racismo, o feminismo, o machismo, o feminicídio, estão usando a homofobia para criar discursos de ódio. E a gente vai acabar entrando, como eu já havia dito em outra circunstância, vamos acabar entrando no tema que Hobbes escreve quando ele denomina o estado de guerra, dizendo que estamos criando, pelo descontrole das massas, uma guerra de todos contra todos. Então o que acontece? Hoje, no nosso país, a gente está vivendo todas essas mazelas preconceituosas de discriminação racial, intelectual, de discriminação social. E acontecendo isso, cada pessoa está pegando o que pode para usar como arma contra um outro nicho, um outro grupo, a qual ele não pertence ou não esteja inserido. Mas que nós sabemos que desde das épocas do descobrimento do Brasil, a gente já veio de lá para cá, da Europa, nós já viemos sobrecarregados com todo tipo de mazelas, aonde nós tínhamos a escravatura, que se perpetuou aí por mais de quase 300 e poucos anos, em um país que tem 500 e poucos anos, mais da metade desse tempo foi regido por um governo ditatorial, onde havia o racismo, onde já havia a escravatura, não é? Veio sobre um fardo religioso de machismo, onde mulheres simplesmente não poderiam fazer nada em relação ao mundo machista, ao meio que era inserido, quer seja executivo, quer seja na área de trabalho, escolar, e até hoje, em alguns países, a mulher nem pode estudar. Mas assim, eu não quero entrar diretamente nesse assunto étnico, não quero entrar nisso, eu quero entrar no tema sobre preconceito e racismo. E preconceito de toda a natureza, mas o racismo, o que tem de ruim no racismo? Existe uma diferença intelectual que as pessoas tendem a acreditar que não existe, porque o racismo, na minha opinião, quando você tem um preconceito sobre cor de pele, sobre, como é que eu posso dizer, algo que é da natureza da pessoa e não é uma escolha, isso não é só um preconceito, não é só uma mazela que a pessoa tem. Na minha opinião, é uma limitação intelectual muito grande. Isso é que eu não consigo usar um termo correto para descrever esse tipo de pessoa. Isso é uma limitação intelectual muito grande. É uma pessoa com problemas psíquicos que eu acho que são incuráveis. Porque uma vez que a pessoa foi doutrinada desde a sua infância a conviver com essas atitudes preconceituosas, racistas, eu acredito que não tem mais cura. E eu vou explicar por quê. Ninguém nasce homofóbico. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce um supremacista branco. Ninguém nasce um misógino. Ninguém nasce homofóbico. Ninguém nasce com divisões, limitações e nem opiniões formadas sobre diferenças sociais, étnicas e intelectuais. Ninguém. Todos nós crescemos bom, como já dizia Thomas Hobbes no Leviatã. Locke também vai dizer isso. E Rousseau, ele vai dizer que o meio, a sociedade, vai fazer com que pessoas boas, ao longo da sua vida, se tornem pessoas desprezíveis, com má conduta, mau intelecto, e
por aí afora. Vamos entender isso um pouco mais a fundo. Quando você tem um filho, você começa a educá-lo segundo os seus próprios conceitos e concepções. Você começa a educar e aí você vai formar nessa criança um caráter. A palavra na etimologia, a palavra caráter, significa construir, moldar e lapidar. Esse é o significado de origem da palavra caráter. E quando você cresce e é uma pessoa de caráter, é porque você foi lapidado ao longo da sua vida pelos seus parentes, pelos seus pais, pela sociedade, pelo nicho em que você pertence e pelo meio em que você vive. Sendo assim, quando uma pessoa chega na idade adulta, da juventude para adulta, já com todo isso moldado em suas características pessoais, dificilmente alguém vai conseguir mudar essa pessoa. É muito difícil. Por quê? Porque o filho, quando ele é criança, ele já começa a se moldar, né, no seu caráter, vendo as atitudes a partir dos pais. Então, como esse pai trata a mãe na frente das outras pessoas ou entre quatro paredes? Se ele vê um pai preconceituoso, racista, misógino, machista, impositor das suas questões, ou seja, ele que manda e pronto, acabou. Se ele é um cara agressivo, se ele é um cara que bate no pai, na mãe e faz isso, ele vai criar no filho uma natureza muito parecida com a dele. Porque os filhos tendem a espelhar os pais nas atitudes que tomam. Isso é um fato. Isso é um fato. Você pode discordar, você pode pular, você pode fazer. Isso é um fato. A grande maioria, e é uma maioria esmagadora, dos filhos tende a herdar característica dos pais em alguma circunstância, em algum momento da sua vida, profissão, relacionamento. Em algum momento, esse filho vai espelhar esse pai. E da mesma forma, a mãe. Se a mãe é uma pessoa de intelecto um pouco menor, se a mãe é uma ignorante, se a mãe é uma machista, se a mãe bebe ou fuma, ou faz alguma coisa errada, ou mente, ela vai acabar moldando no filho, na filha, essas características. Porque o filho, ele aprende por osmose. Ele começa a ver as atitudes dos pais e tende a copiá-los. Então ele vê o pai ou a mãe fazendo piadas homofóbicas, piadas de trans, piadas de bêbado, piadas de negros, piadas de qualquer natureza. Piadas que eu falo, não aquelas piadas que servem apenas para entreter e brincar. Estou falando piadinhas, sabe? Aquelas piadinhas de mau gosto, de uso ofensivo. É esse tipo de piada que eu estou falando, que são as piadas de mau gosto. Quando a criança começa a acompanhar e começa a ver isso, ela começa a criar na sua natureza um espelhamento, até mesmo por osmose. Ela começa a criar um espelhamento e inconscientemente ela vai absorvendo aquelas informações e é onde ela começa a se tornar racista. Os meus filhos são de pele morena, né? Pele morena até escura. E são lindos, meus filhos são lindos. E em algum momento da minha vida, eu já vi eles passando por algumas situações, mas nada muito agressiva, porque se fizer, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Porque eu quero contar uma situação, não me alegro, mas eu tenho que contar, porque algumas pessoas sabem, de repente vai ouvir, vai ver esse vídeo e vai ganhar entendimento. Eu estava no mercado aqui próximo, aí eu deixei minha bicicleta lá naquele compartimento para bicicletas, e a hora que eu já estava entrando no mercado, estava um burburinho, uma discussão perto do estacionamento desse mercado. E aí o que aconteceu? Eu nem liguei porque assim, eu achei que era discussão, porque próximo tem um bar, eu achei que era discussão de bar, nem dei muita atenção. Mas de repente eu ouvi a seguinte frase: sai fora, sua macaca do... Quando eu ouvi aquilo, chegou a arrepiar, assim, me deu um negócio, meu coração começou a bater aqui do lado, assim, me deu um nervoso descontrolado. Eu fui até o local, e aí um dos meninos que trabalha no mercado, que é um amigo meu, pegou e me segurou no braço, falou: não, larga a mão, Fernando, isso é discussão do povo, não sei o que, não sei o que. Aí quando eu cheguei, eu não quis saber, eu fui lá. Quando eu cheguei lá,
no meio da discussão, o cara tava xingando com a mulher e já estavam brigando, já fazia um tempo essa discussão. Eu não sei qual era o motivo. Mas quando eu vi a mulher que estava segurando um menininho no colo, e tinha uma menininha, mais ou menos uns 5 anos, segurando na roupa dela, assim, e o cara gritando com ela, eu tomei a frente e, assim, não vou mentir, eu fechei a mão e falei pra ele, xinga ela de macaca de novo, se você for homem. E aí ele levantou a mão, falou que tá se metendo na briga, se conhecia a mulher, aí começou a falar para um outro rapaz que estava com ele para chamar a polícia. Eu falei, pode chamar a polícia, eu queria ver você xingar ela de macaca de novo. E aí o outro rapaz já puxou ele pra lá, que não sei o que, deu aquele negócio, deixa disso. Eu não quis saber. Mas na hora que o cara foi pra lá, eu acabei voltando pro mercado e deixei aquela situação. Aí o menino brincou comigo, falou, o que você ia fazer? Eu falei, cara, pra gente que tem filhos, a gente vive num meio onde é tanto preconceito, é tanto ódio, é tanta discriminação, não é justo. Você tinha que ver a cara da criança olhando pro homem xingando a mãe dela. Então, sinceramente, eu não sei o que estava acontecendo, mas a única coisa que eu consegui ouvir foi uma ofensa de cunho racista, entende? E eu não consigo ficar só quieto ouvindo isso, entende? A maioria dos meus amigos, a maioria esmagadores, são negros, e eu adoro eles, sabe? Adoro de verdade, eu não estou fazendo esse discursinho, todo mundo, eu tenho um amigo que é gay, eu tenho um amigo que é negro, eu tenho um amigo que, sei lá, que é pobre, que é lésbica, que é não sei o quê. Não, eu trato eles com respeito, com carinho, e brinco, é claro que eu brinco, são meus amigos, eles brincam comigo, falam que eu sou careca, falam que eu sou... Eu não estou nem ligando, sabe? São meus amigos, e eu sempre fui bem claro com eles. Para todos que vê, está aqui a minha ressalva. Eu sempre fui bem claro com ele, cara, se de repente eu falar alguma coisa, né, porque no meio da brincadeira, no calor da brincadeira, a gente fala mesmo, é isso que eu estou querendo dizer sobre tapar o sol com a peneira, a gente fala mesmo as coisas, e eu sempre digo para eles, né, que eu tenho muitas amigas que cortam o cabelo comigo, que são lésbicas, que são gays, que são, sabe, e não tem nada de errado, eu não consigo ver nada de errado com isso. Pelo menos eu não consigo ver nada de errado com isso. E eu não consigo entender por que essas pessoas são tão odiosas assim. Qual é o problema? Entende? E no caso do gay, né, a gente conhece que quem estuda comportamento, a gente sabe que a pessoa que não gosta de gays, por exemplo, né, de homens que são gays, no caso, ele não gosta porque ele é machista e misógino. A gente sabe que tem no machismo essa misoginia que o homem tem contra a mulher, esse preconceito contra a mulher, ele acaba se estendendo porque ele vê um outro homem querendo parecer mulher. E aí a raiva dele dobra, o preconceito, o ódio dele acaba dobrando. Porque a raiva não é do cara ter uma escolha sexual, e sim porque um homem está parecido com uma mulher, que não vai de encontro com aquilo que ele tem na cabeça do que é ser mulher. Entende? Então, todo tipo de preconceito, de ódio, como aconteceu nessa situação, eu fico... Porque você ofender uma pessoa, sabe, você não sabe o dano intelectual, sentimental, psicológico que você está causando a essa pessoa, principalmente quando é jovens e crianças, com esses bullying que tem na escola. Eu escuto 1 quatrilhão de histórias sobre bullying, sobre preconceito, sobre ódio. Muitas das vezes é tirado pela própria professora, pelo próprio professor, pelo pai, pela mãe, pelas pessoas que estão ali, que são formadores de opinião e ainda estão ali meio que moldando o caráter dessa criança. Então, se o cara é racista, se o cara é misógino, se o cara é preconceituoso de qualquer natureza, os pais e a sociedade onde essa criança está inserida, que são responsáveis. São responsáveis e acabou. Você pode fazer o que você quiser, mas vocês são responsáveis pelo meio. Então, você está lá com seus amiguinhos, tomando cerveja na churrascada. Se tiver crianças ali perto, crianças que te admiram, crianças que têm você como exemplo, né, como fonte dos exemplos que ela quer seguir, evita você falar essas burrices, essas besteiras, para que a criança não cresça alimentado por isso. Na minha família, a gente sabe que na minha família tem muitos que são brincalhões, contadores de piadas, e eu passei minha infância inteira
ouvindo piadas homofóbicas, racistas, e a vida inteira ouvindo isso. Então eu fui inserido no meio que foi difícil para mim tirar da cabeça essas burrices retardadices. E aí vai vir um pessoal e vai falar o seguinte: não, eu não sou porque eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou não sei o que, dizendo que a religião o priva de ser preconceituoso, racista, agir de maneira com desigualdade e por aí sucessivamente. Nós sabemos que as religiões são um dos maiores causadores de divisão de gênero. A bem da verdade é essa. As religiões são. Eu não posso dizer que as pessoas são, porque tem pessoas e tem pessoas. Cada uma de acordo com o seu chamado, com o seu propósito, ele molda a sua própria atitude em cima do que ele quer conquistar. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você é preconceituoso, racista, é de qualquer natureza, tá? Se você é de qualquer natureza, é porque é gay, é porque é lésbica, é porque é preto, é porque é de outra etnia, de não sei o que. Se você é assim, você está na sua religião, independente da que seja, na busca de um superior do lado de lá, não acredito que vá, porque todas as religiões elas pregam uma única coisa: a unidade e a igualdade. E quando você não consegue tratar outra pessoa como igual, você fracassou no seu propósito. Porque todos somos iguais. Eu tinha feito já um vídeo e colocado diretamente, mas eu não sei, né, se eu posso ter algum tipo de problema de direitos autorais, mas tem um vídeo que foi feito pela equipe do Criança Esperança da Rede Globo. Eles fizeram eles fizeram um vídeo, né, um experimento, né, fazendo um teste com algumas crianças num determinado colégio. Chamaram as crianças para fazer uma cena, pediram para que as crianças decorassem algumas frases e falassem para uma atriz que ia estar na frente deles. Na hora de fazer esse teste, várias crianças não conseguiram, porque precisava usar frases de cunho racistas e preconceituosos, e as crianças não conseguiram. Eu vou tentar colocar alguns trechinhos aqui, para você ver a atitude de algumas crianças. A gente está falando racismo. Então, assim, como eu falei, eu não vou, porque eu não sei se pode ou não pode, porque a ideia é só ajudar a melhorar a cabeça das pessoas e trazer as pessoas a uma reflexão, né, sobre preconceito e ódio, né? E assim, olha esse outro que essa criança fala. Quer ler de novo? Por que não? Então, assim, Errado. Eles não acham certo. Eles falam isso. Todos nós somos iguais e somos. Não só perante a Constituição, a lei do nosso país, mas para o universo, assim. Todos nós, debaixo dessa pele que pode ser queimada do sol, pode ser mais clara ou mais escura, dependendo do lugar onde você nasceu, por dentro somos todos idênticos e iguais. Em termos de sangue, órgãos e ossos, todos somos da mesma composição. Não existe alguém que foi feito de um jeito ou de outro, né? Todos nós somos iguais. Não existe ninguém de sangue azul, vamos dizer assim. Todo sangue é A, B, O e O positivo. E assim, todos somos iguais. Não existe diferença, nem perante as leis e nem perante a nossa natureza. Sendo assim, eu vou deixar esse vídeo que eu falei. Seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que é do Criança Esperança? Não. Não seria mais fácil? Não, porque todos nós somos iguais. Eu assisti esse vídeo pelo menos umas 10 vezes. E choro nas 10 vezes porque é realmente uma lição de vida. É uma lição de vida. Então, vamos começar por baixo, vamos começar pelas nossas crianças, vamos estender para nossas escolas, para o meio onde essa criança vive, para o nicho onde ela é inserida, né? E tentar criar um mundo melhor. Eu acredito que a gente não vai ter muita evolução em termos de melhoria enquanto algo realmente estratosférico não acontecer.
eu acho muito difícil. Então, o que nós podemos fazer é tentar melhorar o ambiente onde a gente está e o meio que somos inseridos. Eu vou tentar deixar esse vídeo, vou deixar o link direto lá da emissora que é responsável, que é dona dos direitos. Eu vou deixar o link para que você vá lá, que você assiste, que você acompanhe o trabalho deles, que é muito bonito, contra o preconceito, contra o racismo e contra os discursos de ódio que está tão difundido nos dias de hoje. Bom, quero deixar aqui as minhas considerações, no sentido de que, independente de que se você tem um convívio afetivo, e você brinque, você trate as pessoas com carinho, e às vezes até a sua brincadeira ela é de maneira carinhosa, saiba que a pessoa que está recebendo esse feedback seu, né, esse tratamento seu, ela sabe no íntimo do coração dela que você realmente está brincando sem nenhuma maldade, sem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de racismo, certo? Mas para as pessoas que vão usar isso contra você, dizendo que você é preconceituoso, você é racista, você é isso, você é aquilo outro, né? Para as pessoas que vão usar isso, pode ser uma arma um tanto quanto perigosa. Não porque a pessoa se acha assim, eu sou, sei lá, negro e o cara me chamou de negão, ou seja lá o que for. Eu não sei, né? Hoje em dia não se sabe mais como chamar o cara. Você fala para aquele homem negro ali. Ué, tá chamando o homem de negro, é racista. Chama um negão ali. É racista. Chama um homem de pele escura. Eu não sei mais, as pessoas não sabem mais como chamar. Porque estão exprimindo no meio, né? De tantas formas que tudo é preconceito, tudo é racismo, tudo vai ser processado, tudo que você fala, tudo que você diz. As pessoas estão usando isso de todo o jeito, né? Que você não sabe mais para onde correr. Então vai aqui 2 dicas para mim finalizar. Primeira dica, para a pessoa que está sofrendo, pelo menos o que ela acha que está sofrendo preconceito, e para a pessoa que está sendo acusada de ser preconceituosa. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Quando você estiver conversando com alguém que você conhece, que é seu amigo, que é um conhecido ali do meio, um companheiro de trabalho, seja lá o que for, quando você estiver conversando com ela e você estiver fazendo uma brincadeira, diz para ela, se você se sentir ofendido, se você achar que eu estou indo além, cara, fala, eu paro, tá? Eu não quero perder amizade com você, eu não sou assim e tal, não sei o que. Avisa, faz um prévio aviso com a pessoa. Usa essa parte, né, da responsabilidade com a pessoa, ganha um voto de confiança dela. Assim ela vai ver que você não está sendo evasiva, você não está sendo agressiva, você não está sendo preconceituoso com ela. Para a pessoa que está sendo acusada, peça desculpas e não faça mais. Você está brincando, está falando que eu sou gay, que eu sou viado, que eu sou, sei lá, negro, que eu sei lá. Né? Fazendo esse tipo de brincadeira e a pessoa se sentir ofendida e mandar esse feedback para você. Cara, na hora, peça desculpa. Se não foi a sua intenção, se a sua intenção foi só uma brincadeira, talvez a pessoa viu como uma brincadeira de mau gosto, peça desculpas. Fala para ela, desculpa, não vai acontecer mais. Só estava brincando e não foi essa a minha intenção. E não faça mais. Porque a partir do momento que você fazer isso pela segunda vez com a pessoa vai ver que é da sua natureza e você não consegue controlar. Porque são impulsos intelectuais que vêm na nossa mente de forma cognitiva e que são reações espontâneas. Assim você não vai conseguir se livrar de uma acusação um pouquinho mais perigosa lá na frente. Tá bom? Fica aqui a minha dica. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para que você possa assistir. Por favor, assista. É muito bom, é lindo, é uma excelente mensagem e é algo que vai trazer luz a muitas dúvidas que algumas pessoas têm em relação sobre o preconceito e como que ele vai, em meio ao sistema, crescendo, se difundindo e criando ramificações que não adianta, depois de 500 anos de preconceito, ódio, racismo, escravatura e machismo e feminismo e homofobia e todo tipo de mazela. Não adianta, depois de 500 e poucos anos, as pessoas quererem mudar isso, tá certo? E o que a gente podemos fazer é a nossa parte, criar uma nova direção para nossas crianças, para o nosso futuro e nos policiar, para tratarmos as pessoas de melhor forma e de igual forma. O mestre dos mestres diz o seguinte:
Se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, mentiroso você é e a verdade não está em você. Bom, forte abraço, sucesso a todos e, para mim, respeitar o próximo e seguir adiante, dando a cada um o que lhe é devido, o que lhe é direito, né? Mas fazer isso de coração, de maneira pura, com certeza é a solução para o novo mundo.